bora desvendar um mistério que deixa muita gente de cabelo em pé? A gente vai mergulhar a fundo nas ideias de T. Harv Eker para entender qual é a verdadeira raiz do sucesso financeiro e por que, para algumas pessoas, parece que tudo flui com uma facilidade incrível. E vamos começar logo com a pergunta de $1 milhão, né? Já parou para pensar nisso? Parece que alguns têm o toque de Midas, transformam tudo em ouro, enquanto outros, olha, se esforçam, trabalham duro, mas parece que patinam sempre no mesmo lugar. O que será que é isso? Sorte, azar, destino? A resposta, na verdade, está bem mais perto do que a gente imagina. Está dentro da nossa própria cabeça. E o mais surpreendente, segundo Eker, é que a causa disso tudo não é nada do que a gente costuma usar como desculpa. Não tem a ver com falta de diploma, com ser um gênio, ter um talento especial ou até ter escolhido o negócio errado. A verdadeira razão, a diferença brutal entre a riqueza e a dificuldade, está num lugar que a maioria de nós nem desconfia que existe. E é aqui que o jogo vira. O problema, gente, nunca é o dinheiro. É o que ele chama de modelo mental de dinheiro. Pensa assim, é como se fosse a planta de uma casa, sabe? Um projeto invisível que define exatamente como a casa vai ser construída. Esse modelo mental está aí, agora mesmo, construindo a sua realidade financeira tijolo por tijolo. Tá, mas o que é esse tal de modelo de dinheiro na prática? É basicamente a sua programação subconsciente. É um conjunto de crenças, de hábitos, de sentimentos sobre grana que foram gravados na sua mente, principalmente lá na infância, quando a gente nem percebia. Pensa nele como se fosse o termostato financeiro do seu corpo. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Você pode ler todos os livros, fazer todos os cursos sobre investimentos, negócios, o que for. Mas se o seu termostato interno, o seu modelo mental, estiver programado para, digamos, 25 graus, e de repente a vida te dá uma fortuna que eleva a temperatura para 40, o seu subconsciente vai dar um jeito de se livrar dessa grana extra só para voltar para a zona de conforto. É por isso que tanto ganhador de loteria perde tudo rapidinho. Beleza, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Como é que esse mundo invisível, essa programação que está lá no fundo da mente, cria o que a gente vê ou não vê na nossa conta bancária? Como é que o invisível se torna visível? Essa analogia do T. Harv Eker é genial. Pensa numa árvore. Os frutos são os seus resultados financeiros, o seu dinheiro. Se os frutos estão ruins, não adianta ficar olhando para eles e reclamando. Não é ali que a mágica acontece. A gente tem que ir mais fundo, para debaixo da terra, lá nas raízes. As raízes são o nosso mundo interior. Isso só carimba a ideia, né? A falta de dinheiro nunca é o problema. É só o sintoma, a febre. A causa de verdade está no mundo interior, nos pensamentos, nos sentimentos, nas crenças. Para mudar o que está do lado de fora, a gente tem que primeiro arrumar a casa do lado de dentro. E tem até uma fórmula para a gente entender esse processo. A nossa programação do passado cria os nossos pensamentos de hoje. Esses pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos nos empurram para certas ações. E são essas ações que, finalmente, criam os nossos resultados. É uma corrente, uma coisa levando a outra. Mas tudo começa lá atrás, na programação. Ok, então se a programação é a grande raiz do problema ou da solução, a pergunta que fica é: como é que esse software foi instalado na nossa cabeça? Vamos dar uma olhada nas 3 principais formas que isso acontece. Pois é, tudo volta para quando a gente era pequeno. Primeiro, o que a gente ouvia o tempo todo sobre dinheiro. Segundo, os exemplos que a gente via, como nossos pais ou cuidadores lidavam com a grana. E terceiro, episódios específicos que a gente viveu, alguma experiência forte, com muita emoção, ligada a dinheiro. Essas 3 coisas juntas moldaram nosso modelo financeiro atual. Para pensar um pouco, que frases você mais ouvia? Coisas como, os ricos são todos ladrões, ou dinheiro não traz felicidade, ou aquela clássica, menino, dinheiro não dá em árvore. Quando a gente ouve isso 1000 vezes, não são mais só palavras, né? Isso vira tipo um software rodando no nosso subconsciente, tomando as decisões financeiras pela gente hoje em dia. E além do que a gente ouvia, tem o que a gente via. Como era na sua casa? Seus pais eram do tipo que gastavam tudo, viviam hoje, ou eram super econômicos, guardando cada centavo para um dia de chuva? A gente aprende por imitação. Muitas vezes, ou a gente vira uma cópia exata deles, ou, por rebeldia, a gente vira o completo oposto. Só que, no fundo, os 2 caminhos são uma reação à mesma programação original. E aí, parando para pensar agora, qual dessas 3 programações parece que teve mais impacto na sua vida? As coisas que você ouvia, os exemplos que via ou alguma experiência marcante?
Divide com a gente aqui nos comentários. E se esse papo tá clareando as coisas para você, ajudando a entender melhor sua relação com o dinheiro, já aproveita para curtir e seguir o canal Pneuma BR para não perder mais nada. Mas a notícia boa, a melhor de todas, é que não importa o programa que instalaram na sua cabeça. Ele não precisa ser seu destino. A nossa mente é como um computador. Dá para formatar esse HD e instalar um sistema operacional novinho em folha. Vamos ver os 4 passos para fazer exatamente isso. O processo tem 4 passos. Parece simples, mas é transformador. Primeiro, a conscientização. É sacar que essa programação existe. Segundo, o entendimento. É entender de onde ela veio. Terceiro, a dissociação. É o momento que você percebe que você não é essa programação. Isso foi só algo que te ensinaram. E por último, o recondicionamento, que é a hora de instalar arquivos novos, arquivos de riqueza. E uma das ferramentas mais poderosas para fazer esse recondicionamento são as declarações. E não é só um pensamento positivo. Uma afirmação positiva tipo, eu sou rico, se você não acredita, seu cérebro olha para sua conta e fala, tá de brincadeira, né? A declaração é diferente. É um anúncio formal da sua intenção. É uma promessa que você faz, com energia, enviando uma nova ordem para o seu subconsciente e para o universo. Então, que tal a gente começar a praticar agora? Uma declaração que a base de tudo é esta aqui. Repete aí, em voz alta, com energia. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora bota a mão no peito e fala com vontade. Eu tenho uma mente milionária. Fazer isso todo dia começa a instalar um novo programa. Para a gente fechar, fica a reflexão final. Depois de tudo isso que a gente conversou, dá uma olhada honesta para o seu termostato financeiro. Para que temperatura ele está ajustado? Abundância? Sobrevivência? Dificuldade? E o mais importante, a resposta seja qual for, não é para se julgar. É o seu ponto de partida para construir a vida que você quer. A reflexão continua nos próximos materiais, então já ativa as notificações para ser o primeiro a saber.